No nosso vídeo de hoje, da série A Mente dos Milionários, nós apresentaremos a história bastante curiosa de alguém que eu acredito que a maior parte de vocês sequer ouviu falar. Eu estou me referindo a Harland David Sanders. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido uma referência ao Coronel Sanders, pois nós estamos falando da mesma pessoa. Harland David Sanders nasceu em 9 de setembro de 1890 nos Estados Unidos. E uma coisa que eu peço a todos vocês é que tenham bastante atenção a cada aspecto da vida dele, para que vocês possam ter a capacidade de identificar aqueles pontos em comum que nós sempre referenciamos aqui quando nós nos referimos à mente dos milionários. Aos 5 anos de idade, ele perdeu o pai e nessa época ele teve que aprender a cozinhar para cuidar dos seus irmãos mais novos, enquanto a sua mãe tinha que trabalhar fora para sustentar a família. De tal forma que aos 7 anos de idade ele já tinha bastante habilidade na cozinha. Porém, em 1902, a mãe de Sanders casou-se novamente e o padrasto de Sanders passou a representar para ele um verdadeiro pesadelo. De tal forma que muito cedo ele teve que deixar a casa materna e tentar a vida sozinho. Durante muitos anos, ele ficou alternando em empregos comuns, sem nada que se destacasse. Em 1930, ele conseguiu abrir um posto de gasolina, mas pouco tempo depois ele teve que fechar, pois, para aqueles que não recordam, 1930 foi o ano em que aconteceu nos Estados Unidos a Grande Depressão. As pessoas não tinham mais meios de adquirirem um automóvel, as que tinham automóvel tiveram que vender e, como consequência, Sanders, como eu disse, ele teve que fechar o posto de gasolina. Ele ainda tentou abrir um hotel, mas mesmo esse hotel pegou fogo. Mas percebam, nem isso foi o suficiente para fazer Sanders desistir, de tal forma que ele continuou tentando. E quando ele contava com 65 anos de idade, ele começou a realizar o sonho dele de criar um negócio realmente perene que pudesse proporcionar a ele um bom sustento. E para isso, ele começou a vender um frango frito com uma receita que ele havia herdado da mãe dele. Mas mesmo isso não foi o suficiente para fazer ele prosperar. Ocorre que, passados anos, então ele experimentou fazer o seguinte: passado algum tempo de anos trabalhando em empregos comuns, chegou a época em que ele havia alcançado a tão sonhada aposentadoria. Mas quando ele recebeu o primeiro cheque dessa aposentadoria, ele ficou profundamente revoltado. O cheque que ele recebera apresentava um total de $105 e era o que ele recebia de aposentadoria por tantos anos se esforçando, trabalhando e oferecendo algo pelo crescimento do país dele. Mas mesmo se revoltando, qual foi a atitude dele? De gratidão, de saber que não foi recompensado da maneira que merecia, mesmo tendo dado o melhor por tantos anos. Mas ainda assim ele se sentiu grato. E ele começou a pensar da seguinte maneira: o que é que ele podia fazer de tal maneira que ele pudesse contribuir com o mundo? O que é que a gente fala tanto aqui no canal? A pessoa de mente escassa, ela pensa em ganhar dinheiro. A pessoa de mente milionária, primeiro, ela não pensa em ganhar dinheiro, e sim fazer dinheiro. Segundo, ela tem como propósito contribuir com a sociedade e transformar a vida das pessoas. E foi assim que ele fez. O raciocínio dele foi o seguinte:
qual é a única habilidade que ele possuía de tal forma que ele pudesse contribuir com a humanidade. E foi justamente a receita de frango frito. E ele começou a oferecer essa receita de frango frito inicialmente para alguns restaurantes. E agora vocês vão se surpreender com algo. Nessa tentativa, oferecendo a receita de frango frito para os restaurantes, ele recebeu nada menos que 1.009 nãos. Agora, quantas pessoas você conhece que já desiste no segundo, terceiro ou quarto não? Bem, depois de 1.009 nãos, Coronel Sanders ainda assim não desistiu. E isso levou nada menos que 2 anos. Mas percebam que lá atrás ele fez para si mesmo a seguinte pergunta: o que eu tenho que eu posso contribuir com a humanidade? E essa é a pergunta certa que ele fez, e é a pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. Porque quando você faz essa pergunta, inevitavelmente o universo te responde através da tua centelha divina. Então vejam, quando Sanders faliu pela última vez, ele estava com 65 anos de idade. Mas na realidade foi aí que tudo começou. Foi aí que ele fez a pergunta certa. Mas por que eu digo que foi aí que tudo começou? Foi quando surgiu o Kentucky Fried Chicken, ou como as pessoas conhecem hoje em dia, o KFC. Em 1949, Sanders ele recebe o título honorário de coronel, e foi através desse título honorário que ele passou a ficar conhecido, e é como até hoje era lembrado, Coronel Sanders. E reforçando, foi aos 65 anos que eu digo que tudo começou, porque foi aí que ele fechou um acordo com 600 restaurantes. Vejam o que foi que eu falei ainda há pouco. Ele fez a pergunta certa. E a partir desse acordo que ele fez com esses 600 restaurantes, foi que ele e o frango frito dele começaram a ficar conhecidos. De tal forma que, em 1964, ele vende os direitos do frango frito dele por 2 milhões de dólares em dinheiro. Naquela época em que ele se sentiu fracassado, ele nunca poderia pensar que o simples fato dele fazer a pergunta certa iria fazer com que ele, de fato, começasse a dar a contribuição dele para o mundo. Hoje em dia, existem em torno de 20 mil KFCs no mundo, estando distribuído em mais de 120 países. Coronel Sanders deixou este mundo no dia 16 de dezembro de 1980, aos 90 anos de idade. Até o final da sua vida, ele foi ativo, uma característica de todo homem e mulher que possuem uma mente milionária. Percebam que a história de Coronel Sanders começou, de fato, quando ele recebeu o primeiro cheque da aposentadoria dele. E foi quando a história dele realmente começou a ser escrita. Tem muito que vocês podem aprender com a história de Coronel Sanders, e que vocês podem identificar os inúmeros aspectos de todo aquele que busca o desenvolvimento de uma mente milionária. Meus queridos seguidores aqui do canal A Mente Mestra, a minha profunda gratidão por vocês acompanharem o nosso trabalho. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, cliquem aqui embaixo no botão em vermelho escrito inscrever-se, e não esqueçam de praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Lembrem-se que dos 3 o mais importante é compartilhar, porque quando você compartilha, torna-se junto comigo mais um disseminador do conhecimento. E para todos aqueles que desejarem contribuir com o nosso trabalho, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição o nosso Pix, e todas as doações nós ficaremos profundamente agradecidos. E ainda na descrição você poderá encontrar o endereço para você entrar no nosso Apoia-se. Eu desejo a
todos vocês que nos acompanham saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.